Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estou aqui com vocês para nós falar um pouquinho das Escrituras Sagradas. Quem não me conhece, eu sou Jaci Ferreira Soares e hoje nós vamos ler um pouquinho sobre a brevidade dos bens terrestres, sobre a simplicidade e a fraqueza das riquezas desta terra. Quero compartilhar com vocês o capítulo 49 do livro dos Salmos, que diz assim: o engano das riquezas. Eu estou com a Bíblia da tradução King James, é uma versão atualizada da tradução de 1611. Se fosse uma outra tradução, seria uma outra tradução, mas como eu estou nesse momento lendo esta, então vamos com essa tradução. 49 do livro dos Salmos. O engano das riquezas. Ouvi isto, povo todos. Presta atenção, irmãos e amigos, isso é para todos. Todos que vivem na terra. Põe atenção nessas palavras. Ouvi isto, povos todos. Prestai ouvidos, habitantes todos do mundo. Gente simples, gentes ilustres, ricos e pobres. Todos juntos. Todos têm que pôr atenção nesta palavra. Minha boca pronunciará sabedoria, e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com harpa exporei o meu enigma. Por que temer nos dias de infortúnio, quando me cerca a iniquidade de meus opressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Ninguém é capaz de redimir o seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor da sua vida. Ninguém, por mais rico que seja, por mais privilegiado que seja, ele é capaz de pagar o resgate do seu irmão. Ainda que ele ame o seu irmão e ele seja rico, ele não pode pagar o resgate da vida do seu irmão. Continua dizendo, porque o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que vive para sempre. E não sofra a natural decomposição dos corpos. Ou seja, ainda que você seja rico, o quanto for, você não é capaz de pagar o preço de redimir a vida do seu irmão e salvar o seu irmão para ele ter uma vida eterna. Para escapar, que o seu irmão escape da morte, da decomposição do corpo. Você vai ser posto na sepultura, seu corpo vai decompor. Ninguém consegue escapar disso. Você não pode salvar o seu irmão. Nem tampouco, eu ainda acrescento aqui, nem salvar a você mesmo. O preço de uma vida, ela não tem preço. Qual que é o preço? Não tem preço. Então continuamos a leitura. Pois todos podem ver que os sábios morrem também. Assim como morre o tolo e o insensato. E para outros deixa todos os seus bens. Pessoa, por mais rico que seja, ele vai embora e vai deixar os seus bens para outro homem, para outra pessoa. Pensam os ímpios que eternas seriam as suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam suas moradas. Até deram aos seus próprios nomes as suas terras. Né? Tem aquele que é rico, vai lá e coloca na sua terra o nome de terra, Fazenda Cristóvão, Fazenda João, fulano de tal. Coloca o seu nome na sua terra. Contudo, a terra permanece, mas ele vai para debaixo da terra. E mesmo a terra tendo o seu nome perecerá. Continua. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Este é o final dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles pregam. Veja que coisa séria. Continua, como ovelhas são destinados à sepultura, e os justos terão domínio sobre eles, sua beleza e sua força se consumirão, e somente a profundeza do Seol será a sua morada. Ou seja, em outra tradução pode dizer assim, eles ficarão sem morada. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa outra aqui é uma Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, no mesmo capítulo 49 de Salmos, no verso 14, diz assim, do mesmo jeito que nós lemos, como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, ou seja, no futuro.
e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more, não vai ter mais lugar para morar. O que adianta tanta riqueza nessa terra, se no futuro nenhuma casinha para morar você vai ter? Ah, mas alguém vai fazer lá uma sepultura, vai te colocar, depois vai fazer uma catacumba, né? Faz uma casinha bonitinha, aquela nunca mais será a tua morada. Ali o seu corpo vai se decompor, vai acabar, vai se derreter, e a sua morada não será mais aquela casinha. Você não tem mais lugar para morar. O seu dinheiro não é capaz de comprar a sua morada depois da sua morte. E nem tampouco comprar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu papai, para o seu filho. Não tem condição de comprar. Então o que eu devo fazer? Qual é o conselho que eu te tenho hoje neste vídeo que nós estamos falando aqui? Busque ao Senhor enquanto é tempo. Corre atrás das coisas celestiais. Ah, mas eu estou pregando contra o trabalho? Não, de jeito nenhum. O homem tem que trabalhar para o seu próprio sustento, mas nós estamos aqui falando da ganância, do amor pelo dinheiro, aquela correria. Né, irmãos, hoje as facilidades que nós temos no dia a dia, todo lugar você vai, você consegue comprar a prazo, você tem um cartão de crédito, você tem isso, você tem limites, e aí as pessoas às vezes se infiltram nas dívidas, você faz dívida, você esquece das preocupações celestiais e se afundam. Uma correria tremenda buscando as coisas dessa vida, buscando as riquezas. Tem pessoas que estão com dinheiro no bolso e às vezes nós vamos lá e comprar prazo e queremos investir, correndo aqui. Se você tem uma moto, você quer um carro. Se você tem um carro, você quer comprar dois. Se você não tem uma terra, você não, eu quero uma chacrinha. Se você compra uma chacrinha, você quer 5 alqueires, tem 5 alqueires e você quer 20. Se você tem um lote, você quer comprar o do vizinho. E irmãos, o uso humano é nessa correria. Não estou dizendo isso de você, isso é coisa do ser humano. Se eu não me corrigir também, eu entro nessa. Mas, irmãos, precisamos colocar na nossa cabeça que todas essas coisas perecem. O homem pode sim trabalhar, lutar, isso é um dever do homem, honrar com as suas obrigações, honrar com os seus compromissos, isso é bom e agradável diante de Deus. Mas lembra de uma coisa, o mais importante talvez você não está buscando, que é um lugar para a sua morada depois da morte. Ninguém é capaz de pagar o resgate da morte de ninguém, só que tem um detalhe, o Senhor Jesus vendo isto, veio a esta terra e morreu em resgate da humanidade. Olha que coisa gloriosa. Aquilo que o homem não pode comprar, Deus deu de graça. O Senhor Jesus morreu para resgatar o homem. Quando foi escrito isso no livro dos Salmos, alguém olhava, não é possível pagar o resgate da vida do homem. Mas o Senhor Jesus veio e fez isso de graça. Morreu na cruz, de braços abertos, derramou o seu sangue para resgate da nossa vida. Olha que coisa importante. Agora o homem tem direito de viver uma vida eterna. Tão somente é preciso você buscar essa riqueza. Você abrir o seu coração para o Senhor, deixar o Senhor entrar no seu coração, fazer morada no seu coração e servir o Senhor na terra, na esperança de uma vida eterna. E as riquezas que você tem nessa terra, se é que você tem, está escrito, é lícito gozar os bens que Deus nos dá. Não é pecado você ter bens. Só que não adianta você correr atrás de bens e bens e bens, se desgastar o seu tempo correndo atrás disso. Diz a palavra de Deus, se você tem somente o que comer e o que dormir, ou seja, você tem o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Dá glória a Deus por isso, se você tem o que comer e o que vestir, tá bom. Aí o dia de amanhã não pertence a nós. Está escrito, basta cada dia o seu mal. Então o conselho, irmãos, que nós temos dessa leitura que nós lemos, 49 de Salmo, pode ler depois, eu não li todo o capítulo não, tá? Para não ficar extenso o vídeo, mas leia na sua casa. Pega o capítulo 49 de Salmos e leia todinho, mas na comunhão, lê com atenção, leia, releia, e você vai entender que não devemos estar preocupados com as coisas desta vida. Disse o Senhor Jesus, não andeis ociosos pelas coisas desta vida, pelo que haveis de comer e de beber. Vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam, vocês têm de mister. Ele sabe o que vocês precisam. Olha as aves do céu que não plantam, não colhem, e vosso Pai as alimenta. Olha o lírio do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, irmãos e amigos, o conselho dessa palavra é não andeis desesperado com as coisas desta vida. Tem homem que só preocupa com as coisas desta vida. Ele só pensa em trabalhar, em ganhar, em lutar. Outros, às vezes, nem trabalham, mas quer tomar o que é do outro, fazer um negócio talvez mais mal feito. Mas hoje, no conselho desta palavra que nós lemos, nas Sagradas Escrituras, hoje o Senhor te adverte. Deixa o teu coração um lugar
para pensar no Senhor. Começa a pensar na tua vida depois da morte. Porque por mais ilustre que seja a sua vida, por mais preciosa que seja a sua vida, vai chegar o dia. E talvez não está longe de que você vai deitar numa urna e muitos vão acompanhar o seu cortejo chorando. E talvez alguém vai dizer, ele era um homem bom. Mas será que você trabalhou para construir uma vida depois da morte? Dependendo dos bens que você tem, depois da sua morte você fica sem morada e você ainda deixa seus descendentes brigando aqui por causa dos seus bens. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não, isso aqui eu tenho direito, aquele é outro eu tenho direito. E você deixou todos os seus bens para a briga do homem que veio depois de você. Então o conselho dessa palavra, trabalhe para o alimento de você e da sua casa. Mas em primeiro plano está uma morada que você precisa depois da morte. Cuja morada, o único que tem poder de te redimir, te resgatar e te dar essa morada é Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo sangue que ele derramou na cruz. Portanto, aceite o conselho e se humilhe diante de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já orou hoje? Quando você levantou de manhã, você orou a Deus para Deus abençoar o seu dia? Não? Então a partir de hoje faça isso. Não fique sem estudar a palavra de Deus, sem examinar os conselhos do Senhor, sem cantar um hino de louvor ao teu Deus, de agradecer pela vida que você tem e pedir a Ele a vida eterna. Faça isso e será próspero. Esse é o conselho desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.